A santa paz de Deus no grato amor de Jesus Cristo. Hoje, meus amados irmãos, vamos mergulhar nas águas profundas do Evangelho segundo João, capítulo 11, dos versículos 38 ao 44. A palavra que vai guiar a nossa meditação é uma ordem direta de Jesus. Tirai a pedra. Vamos juntos explorar como a vida responde à obediência. Queremos exortar os nossos corações a compreender com temor e esperança que o poder do milagre vem somente de Deus, mas a atitude de obediência que o Senhor espera de nós, para que a vida seja liberada e a glória dele se manifeste em nós. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Antes de mergulharmos no tema de hoje, quero fazer um convite muito especial para vocês que nos acompanham e buscam aprofundar a vossa fé e conhecimento. Nós temos um encontro marcado todos os sábados para um estudo profundo das Escrituras Sagradas. É um momento de partilha, aprendizado e comunhão que tem enriquecido muito a nossa caminhada. O nosso grupo reúne-se na rua Dr. Jazelino Dias da Costa, número 193, em Fanzeres. As portas estão abertas para todos que queiram participar e crescer conosco. Será uma alegria imensa receber cada um de vocês. Agora, vamos continuar de onde paramos no nosso último vídeo. Como íamos dizendo, a passagem que estávamos a analisar revela-nos algo fundamental sobre a perseverança. Vamos explorar isso juntos. Fiquem conosco. Não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal, para não perderem nada. Meus amados, a primeira verdade que precisamos guardar é que Jesus nunca chega atrasado. Ele também nunca chega adiantado. Ele chega exatamente no tempo perfeito de Deus. Ainda que o nosso coração ansioso não compreenda, o céu nunca erra o relógio. Imagine a cena! Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto. Havia 4 dias. A decomposição já era uma realidade. Suas irmãs, Marta e Maria, estavam com a alma ferida, o coração partido. A casa, antes cheia de vida, agora estava tomada pelo silêncio da dor, pelo choro contido e por uma esperança que já estava quase se apagando. Aos olhos humanos, a situação era irreversível. Não havia mais nada a fazer. Mas o que parecia um atraso de Jesus não era ausência de amor, nem falta de poder. Aquele cenário tão difícil, tão desolador, era na verdade o palco onde Deus iria revelar algo muito maior. E antes de chamar Lázaro para fora, para a vida, Jesus libera uma ordem simples, mas profundamente espiritual. Tirai a pedra. Essa palavra, irmãos, nos ensina um princípio eterno e poderoso. Deus faz o que o homem não pode fazer, mas ele não faz aquilo que o homem pode e deve fazer. E aqui encontramos a nossa primeira lição espiritual. A pedra representa os obstáculos que impedem a vida. No início do versículo 39, a ordem é clara. Disse Jesus: tirai a pedra. Aquela pedra não era pequena, era pesada. Ela selava o túmulo, separando o morto dos vivos. Espiritualmente, essa pedra representa tudo aquilo que bloqueia a ação da vida em nós. O medo que nos paralisa, a incredulidade que nos faz duvidar do poder de Deus, as mágoas antigas que guardamos no coração, os pecados não confessados que nos aprisionam, a acomodação espiritual que nos deixa estagnados. Jesus tinha todo o poder para remover aquela pedra com uma única palavra. Ele poderia ter ordenado que ela se movesse sozinha, mas ele escolheu deliberadamente pedir que os homens fizessem isso. Pourquoi? Porque enquanto a pedra da nossa vontade, do nosso medo e da nossa desobediência permanece no lugar, a vida que ele quer nos dar fica retida. Isso nos lembra daquele paralítico levado por 4 amigos, narrado no Evangelho de Marcos capítulo 2. Eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado, removeram as telhas e baixaram o amigo bem na frente do mestre. A fé deles removeu o obstáculo para que a vida pudesse alcançar o coração daquele homem. A lição é clara. Enquanto a pedra não sai, o milagre não se manifesta por completo. Qual é a pedra que você precisa remover hoje? E isso nos leva à nossa segunda lição espiritual. A obediência vem antes da manifestação da glória. Na continuação do texto, Jesus responde à dúvida de Marta com uma pergunta poderosa. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Marta,
muito prática, muito humana. Questiona. Ela lembra do cheiro da morte, da realidade dura da decomposição, da lógica humana que dizia é tarde demais. Mas veja que maravilhoso. Jesus não discute com o medo dela. Ele não entra num debate sobre biologia. Ele a chama de volta para a fé. Tirar aquela pedra exigia esforço físico, mas exigia muito mais. Exigia risco e confiança. Eles teriam que lidar com o odor, com a visão da morte. Era um ato de fé contra toda a lógica. Lembre-se de Naamã, o comandante sírio leproso. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, ele precisou deixar de lado seu orgulho e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, um rio barrento para ser curado. A obediência, mesmo que parecesse ilógica, precedeu o milagre. Lembre-se de Pedro, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Após uma noite inteira de trabalho frustrado, sem pescar nada, Jesus lhe dá uma ordem: lança as redes novamente. A lógica de um pescador experiente diria que era inútil, mas Pedro obedeceu. E essa obediência abriu as portas para uma pesca milagrosa, uma abundância que quase afundou os barcos. Quem obedece, mesmo sem entender tudo, prepara o caminho para a glória de Deus se manifestar. E aqui, gostaria de fazer um convite especial. Nós nos reunimos todos os sábados para aprofundar nosso conhecimento das Escrituras Sagradas, assim como estamos fazendo agora. Nosso encontro é na rua Dr. Jazelino Dias da Costa, número 193, em Fanzeres. Venha participar conosco. Será uma alegria receber você e sua família. Continuando, chegamos à terceira e gloriosa lição espiritual. Depois da pedra removida, a voz de Jesus libera a vida. Com um caminho livre, nos versículos 43 e 44, Jesus assume a parte que só ele poderia fazer. Ele clama em alta voz, com toda a autoridade: Lázaro, vem para fora. Onde a voz do Filho de Deus ecoa, a morte perde o seu poder, a vida obedece. E Lázaro sai. Ele ainda estava envolto em faixas, ainda tinha as marcas da morte sobre si. Mas ele sai vivo. Primeiro vem a vida, depois vem o processo de libertação completa. E note, aquela mesma voz poderosa não se calou. Essa foi a mesma voz que liberou vida, quando disse à filha de Jairo: menina, a ti te digo, levanta-te. Como lemos em Marcos capítulo 5, foi a mesma voz que parou um cortejo fúnebre e disse ao filho da viúva de Naime: jovem, a ti te digo, levanta-te. Em Lucas capítulo 7, foi a mesma voz que perdoou os pecados do paralítico e o fez andar. Foi a voz que chamou o cego Bartimeu das trevas para a luz. Essa voz poderosa restaurou Pedro após a sua negação, reafirmando sua missão. Essa voz trouxe paz aos discípulos que estavam trancados e com medo após a ressurreição. E essa mesma voz continua viva e poderosa hoje. Porque, como Jesus mesmo disse em João capítulo 6, as suas palavras são espírito e vida. A pedra sai, a voz fala, e a vida responde. Então, para finalizarmos, o que aprendemos com a ordem tirai a pedra? Aprendemos verdades profundas e muito atuais para a nossa vida. Primeiro, há obstáculos em nossa vida que nós precisamos remover para que a vida de Deus possa fluir. Segundo, a nossa obediência, o nosso ato de fé, sempre vem antes da manifestação completa do milagre. E terceiro, a voz de Jesus continua viva, poderosa, liberando vida onde encontra fé e submissão. Jesus ainda chama para fora aquilo que em nós parece morto: sonhos, esperanças, relacionamentos, a nossa própria vida espiritual. Mas, antes disso, Ele nos pede uma atitude. Ele nos pede para remover a pedra e reforça o nosso convite. Estaremos reunidos todos os sábados para ouvir mais dessa voz que dá vida, na rua Dr. Jazelino Dias da Costa, número 193, em Fanzeres. Venha participar conosco. O chamado de hoje é este: identifique a pedra que está bloqueando a sua vida. Decida, com a força que Deus te dá, removê-la. Obedeça à direção que Ele te dá. Confie no poder dEle. Lembre-se sempre: quando nós fazemos o que está ao nosso alcance, Deus faz aquilo que somente Ele pode fazer. Que a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo, esteja sempre em vossos corações.